Olá, queridos, tudo bem? Por aqui, Diego Dias, professor de linguagens. Hoje a gente vai falar de língua portuguesa e literatura brasileira, olhando para o seu objetivo maior, que é a prova do Enem. Meus amores, se tem uma questão certa na sua prova, a gente está falando de questão de literatura nacional. E para comprovar isso, justamente na escola que mais cai no seu vestibular, que você sabe é o modernismo, eu selecionei aqui uma questão para a gente observar justamente a configuração de como essa escola literária cai na sua prova do Enem. Para isso, eu selecionei a questão do Enem de 2016, segundo a aplicação Prova Azul, questão de número 134. Vejamos. Estamos falando aqui de um texto literário de Carlos Drummond de Andrade, que tem como título Anoitecer. Vamos ao texto. A Dolores. É a hora em que o sino toca. Mas aqui não há sinos, há somente buzinas, sirenes roucas, apitos aflitos, pungentes, trágicos. Uivando o escuro segredo, desta hora tenho medo. É a hora do descanso, mas o descanso vem tarde. O corpo não pede sono, depois de tanto rodar. Pede paz, morte, mergulho. No poço mais ermo e quedo desta hora, tenho medo. Hora de delicadeza, agasalho, sombra, silêncio. Haverá disso no mundo? É antes a hora dos corvos, bicando em mim, meu passado, meu futuro, meu degredo, desta hora, sim, tenho medo. Texto de Carlos Drummond de Andrade, retirado da sua obra A Rosa do Povo. Vejamos o que a questão espera da gente. Com base no contexto da Segunda Guerra Mundial, o livro A Rosa do Povo revela desdobramentos da visão poética. No fragmento, a expressividade lírica demonstra um ou uma. Letra A. Defesa da esperança como forma de superação das atrocidades da guerra. Letra B. Desejo de resistência às formas de opressão e medo produzidas pela guerra. Letra C. Olhar pessimista das instituições humanas e sociais submetidas ao conflito armado. Letra D. Exortação à solidariedade para a reconstrução dos espaços urbanos bombardeados. E letra E. Espírito de contestação capaz de subverter a condição de vítima dos povos afetados. Galera, uma dica que eu dou para vocês é a seguinte: não existe de forma alguma falar em literatura, seja inglesa, espanhola, americana ou brasileira, sem vincular a ela o seu devido contexto histórico. Quando a gente fala de Carlos Drummond de Andrade, junto a ele Vinícius de Moraes, Jorge de Lima, Murilo Mendes e a poetisa Cecília Meirelles, configuram justamente os principais representantes da segunda fase do modernismo dentro da concepção poética. Essa segunda fase do modernismo, ela vai de 1930 a 1945, conseguindo, de fato, amadurecer o projeto da primeira fase modernista, que foi de 1922 até 1930. Quando a gente olha para o nosso fundo histórico de 1930 até 1945, a palavra a ser destacada é autoritarismo. E por que vamos destacar o autoritarismo como fundo histórico, como nosso cenário para esse segundo momento do modernismo no Brasil? Ora, você já deve estar fazendo as suas conexões com a história e sabemos que o mundo vivencia os horrores do Holocausto e da Segunda Guerra Mundial. E aqui no Brasil, o que percebemos nessa data é justamente uma ascensão do poder ditatorial e autoritário de Getúlio Vargas na sua fase de Estado Novo. Com isso, todos os poemas produzidos por Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Jorge de Lima, Murilo Mendes e Cecília Meirelles mostram um eu lírico em determinado senso de questionamento. Quem sou eu em um mundo em guerras? Quem sou eu em um mundo autoritário? Isso reflete a postura de um eu lírico oprimido, sufocado, sem paz, sem equilíbrio ou sem o seu devido sossego. Quando a gente olha para esse contexto de segunda fase do modernismo, a gente passa a entender que essa segunda fase gera um processo de amadurecimento.
O que faltou de tendência social na primeira, que se pautava apenas por uma ruptura estética, agora é engajado nessa segunda fase. Dito isso, e olhando para o enunciado, já que fala que esse livro revela desdobramentos da visão poética, a gente precisa encontrar justamente a expressividade lírica dessa obra do Carlos Drummond de Andrade. Vamos às opções novamente. A letra A fala em uma defesa da esperança como forma de superação das atrocidades da guerra. O que a gente percebe é um eu lírico perdido, é um eu lírico oprimido, sem paz, sem sossego. Esse senso de esperança não faz parte da sua expressividade lírica. Então a letra A já está fora do nosso panorama. A letra B fala de um desejo de resistência às formas de opressão e medo produzidas pela guerra. Essa característica não foi salientada nem por essa geração, nem pelo que está escrito no texto. Então a gente tira também essa letra B como possibilidade. A letra C fala em um olhar pessimista das instituições humanas e sociais submetidas ao conflito armado. Beleza. O que de fato é vinculado a essa geração, sobretudo no poema, no trecho do poema que acabamos de ler, é justamente essa postura de questionamento social em quem sou eu no mundo em que vivo, quem sou eu no mundo em guerras, no mundo autoritário. Vinculando esse sentimento, olha como é que a letra C é precisa. Ela fala em um olhar pessimista, e é justamente esse olhar pessimista que acaba sendo vinculado a essa questão. Letra C por enquanto, questãozinha que a gente poderia verificar como opção de resposta. Mas não vamos agir precipitadamente, vamos olhar para as letras D e E para a gente ficar com a consciência tranquila. A letra D fala em um processo de solidariedade para a reconstrução dos espaços urbanos, bombardeados nessa Segunda Guerra Mundial. Não há solidariedade, assim como não havia esperança. Perceba que as letras A e D, elas acabam se aproximando dentro desse campo semântico, esperança e solidariedade. Mas isso, infelizmente, não tem nada a ver nem com o padrão de contexto da época, de contexto histórico, muito menos com o texto de Carlos Drummond de Andrade. E a letra E fala em um espírito de contestação capaz de subverter a condição de vítima dos povos afetados. Esse espírito tampouco é enaltecido no poema. Portanto, a nossa opção de resposta é justamente a letra C. E vejam a precisão que essa sentença carrega. Ele fala em um olhar pessimista, não só das instituições humanas, mas também das instituições sociais que se veem justamente num conflito armado na Europa, no continente europeu com o contexto da guerra e aqui no Brasil também com o nosso processo de autoritarismo na ditadura de Getúlio Vargas. Perceba como é importante a gente fazer essa associação entre literatura e contexto histórico. Sem essa junção, sem justamente essa permeação dessas duas matérias, dessas duas disciplinas, desses dois contextos, não há como entender bem a nossa literatura e não há como ser preciso na hora de acertar nossa questão. Espero que vocês tenham gostado e fica essa grande dica. Para toda questão de literatura, tente associar na sua cabeça o momento histórico a que ela se refere, que certamente você já vai estar um passo à frente. Beleza? Vou ficando por aqui. Bons estudos, um beijo grande, tchau, tchau.